Então, quase. Bom, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje, então, nossa disciplina de quarta-feira à noite. Um prazer estar recebendo aí todos vocês. Lembrando que essa aqui é a aula de modelagem e simulação de processos industriais, uma disciplina da engenharia química aqui da UBRA. Muito bem. Bom, vamos lá. Antes de começar propriamente lá na nossa apresentação, o professor vai compartilhar a tela e vai apresentar para vocês um pouquinho, né, de como é que está a evolução da disciplina, né? Hoje já estamos aí na quinta aula e já temos aí, digamos assim, a primeira avaliação já está na reta, já está para acontecer. Então, deixa eu explicar um pouquinho para que vocês compreendam como é que vai funcionar, tá? Então, aqui dentro da nossa disciplina aí, vamos entrar nela aqui. Pessoal, a qualquer momento pode me chamar aí, viu? Então, assim, aqui, ó, o que o professor já fez? Tá? Então, nossa aula de hoje já está postada, aula 5, tá? Então, hoje, o nosso TDE está dentro da finalização do relatório, mas provavelmente a aula hoje ela vai ser uma aula um pouquinho mais participativa do professor com vocês, a gente realizando exercício, tirando dúvidas, ao mesmo tempo que o professor vai estar trabalhando aqui, vocês vão estar trabalhando aí, mas a gente vai estar compartilhando, né, bastante conhecimento e bastante questionamentos que vão ser sanados dentro do coletivo. Então, isso vai ser a aula de hoje. Semana que vem, né, vai ser o quê? Vai ser uma aula para finalização do relatório virtual. Tá? O relatório virtual, ele tem data para ser entregue, né? Não vai ser na aula 6. Na realidade, a entrega do... Vocês estão vendo aqui, ó, aula 6, tá? No item 10, né? Aqui diz, ó, a informação, a sala de aula estará com atendimento de plantão, síncrono. Então, o que vai acontecer? Essa sala que nós estamos hoje no Meet, essa sala aqui, ela vai, semana que vem, ela vai estar aberta, tá? Só que o professor vai ficar sem figurinha e com áudio desligado, mas a qualquer momento, professor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o professor vai estar tirando dúvidas ao longo da noite, das 19 até as 22, tá? Então, a aula que vem vai ser uma aula síncrona. Em que sentido? Eu não vou estar passando conteúdo, mas eu vou estar sanando dúvidas e vocês vão estar testando, então, as habilidades de vocês em cima do quê? Em cima do nosso objetivo, que é entregar o relatório. Bom, voltando lá na plataforma novamente. Então, o que vai acontecer? Na aula que vem, né, tem aqui as orientações para a elaboração do relatório, mas onde é que vai ser a entrega do relatório virtual? A entrega do relatório virtual é aqui, no bloco de desenvolvimento 1. Então, aqui vocês vão, da mesma forma, vocês vão acessar o documento, ó, ele abre dia 29 de março, ou seja, ele abre na segunda, e ele fecha no dia 5. Se eu não me engano, é na outra segunda. Então, esse é o prazo para fazer a postagem do relatório, que vai valer 0,4 pontos. O vídeo postado, esse vídeo, hoje, é o prazo final para envio do vídeo, que é o quê? É a prática, é um vídeo de 1 minuto. Não é para vocês reproduzirem no vídeo toda a aula prática realizada em casa. Mas o que vocês têm que apresentar na aula, que foi a atividade da aula semipresencial, do dia 20, no sábado, era o quê? Vocês têm que apresentar, então, um videozinho de 1 minuto, mostrando lá como é que tu fez a garrafinha, como é que tu fez as medidas, né? Como é que tu fez a reposição do tanque, como é que tu fez o escoamento do tanque, de uma forma, assim, bem dinâmica, de tal maneira que o professor consiga ver as dificuldades que vocês enfrentaram, o empenho que vocês tiveram. Então, assim, é muito importante você
entregar, tá? Faz parte da primeira avaliação do AP1, tá? Então, dia 5 de abril é o término dessa avaliação, daí o professor vai fechando essas notas, aí vocês vão ter a primeira parte do AP1 finalizada. E do dia 21 até o dia 22 de abril, ou seja, de um dia para o outro, vai ser objetiva, né, que está mais lá para frente ainda. Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao calendário, vocês têm tudo disponível aqui no plano, tá? No plano de aula, que é exatamente esse material que o professor está compartilhando na tela agora, aqui, ó. Então, hoje nós estamos aqui na quinta aula, que é feedback da aula prática, revisão de conceitos, né, para modelagem em Excel e ENSO, reforço teórico sobre processo físico, execução do relatório. E na próxima aula, aula 6, ó, é o AP1, tá? Então, eu vi que teve muita gente meio apavorada, me mandando mensagem. Então, vamos aprender a usar a ferramenta, né, para que vocês também não fiquem muito em pânico, né? A gente tem que se ajudar. Mas, com certeza, vocês viram que o professor respondeu, vocês viram que o professor, né, sempre dá o retorno. Às vezes, o que acontece? O cara faz a pergunta num dia e está com urgência para que receber a resposta. Só que é aquilo, o professor sempre olha a plataforma de um dia para o outro. Então, até 48 horas está dentro do prazo que nós temos para dar o retorno. Então, é muito importante vocês estarem de posse de toda a documentação da disciplina para que vocês não se percam. Outra coisa importante de ressaltar, nós estamos com todas as aulas lançadas na plataforma. Ah, professor, mas não tem o conteúdo ainda da aula 10. Não está aqui, mas lá no plano tu sabe o que vai acontecer na aula 10, né? Que nem teve, eu não sabia que tinha aula semipresencial. Como não sabia, né? A aula semipresencial ela já está agendada, já está marcada, né? Por exemplo, ó, nós vamos ter aula semipresencial de novo aqui, ó, no dia 17 de abril, que o professor vai, com certeza, colocar uma atividade para vocês. Porque senão não fecha a carga horária, né, pessoal? Lembrando que essa disciplina é uma disciplina de 72 horas, eu acho. Então, nós precisamos cumprir essa carga horária e, para isso, o professor tem que dar as atividades para vocês. Ok? Pessoal, alguma dúvida com relação a onde é que vai ter que ser a postagem do relatório? Tranquilos? Me ouvindo aí? Sim? Sim? Todo mundo me ouvindo? Tudo certo. Sim, professor, tranquilo. Ótimo, muito obrigado pelo retorno. Opa, deu uma falhada na voz. Então, agora vamos lá, para a apresentação da nossa aula de hoje, tá? Então, ok, todo mundo me assistindo, me ouvindo bem, não está falhando aí? Tá. Eu não consigo enxergar vocês, então, a qualquer momento, vocês podem abrir o áudio aí e falarem comigo, ok? Ok? Ok. Ok, show. Então tá, então nós já vimos aí o que vai ser a aula de hoje, né? Então, na terceira aula, o que o professor pediu? Né? Eu pedi para que vocês, então, dessem o feedback, né, dos exercícios de escoamento, né, realizados em casa. Então, nessa aula, eu pedi para vocês postarem uma fotinho lá da atividade sendo realizada. E parabéns, 50% da turma realizou a atividade. Muito obrigado para a Andriele, para a Bruna, para a Camila, para a Eduarda, para a Ellen, para a Fernanda, para o Gerson, para o Bullet, para o João, Vitor, para a Júlia, para a Karine, para o Lucas, para a Luísa, para a Maria, Luísa, para a Michele e para a Samanta. Todos vocês fizeram a atividade, entraram no espírito. É fundamental, pessoal, que vocês participem. Não vale nota, eu não vou participar. Pô, vocês estão perdendo a oportunidade de o professor, de alguma forma, entender quais são as dificuldades que vocês passam, né? Entender como é que é o ambiente de estudo de vocês. Porque eu sei que nem todo mundo é privilegiado de ter uma sala individualizada, de ter
né, as condições ideais para o estudo. Então, isso tudo ajuda, né, na hora do professor elaborar a aula dele. Então, assim, é fundamental que vocês participem, né, que vocês tenham essa atitude. Isso conta, principalmente para a gente, né, entender de como está a evolução do nosso aluno. Então, vocês têm que compreender que quem faz a universidade não são os professores, mas são os alunos, com a atitude deles em querer aprender, com a atitude deles querer serem melhores profissionais. E como é que tu vai conseguir essa desenvoltura? Como é que tu vai conseguir todas essas oportunidades se durante as aulas, quando tu é convocado para fazer as atividades, você não faz? Então, assim, metade da turma não fez, mas graças a Deus que a outra metade fez. Então, muito obrigado pelos que fizeram. Tá? Então, é fundamental né, e isso mostra que a gente está, né, aí sempre precisando cada vez mais que essas pessoas que não fizeram se empenhem para poder estarem juntos aqui. Eu sei, professor, mas eu faço outras disciplinas, é muito difícil. Bom, eu sei que a vida está difícil, eu sei que não está fácil. Até segunda-feira aconteceu algo inusitado na minha aula, tipo, o computador pediu para atualizar o software no meio da aula, fiquei lá 20 minutos sem poder dar aula. São coisas que fogem do nosso controle, né? Mas sempre lembrando, o TDE, que é quando vocês têm que testar as habilidades de vocês, ele tem que ser feito na aula. Então, a nossa aula, ela vai até às 22. Então, o professor sempre vai dar 1 hora para realizar essa atividade. Então, não é desculpa dizer, não fiz por causa que eu não deu tempo. Não, tempo tem. O que a gente precisa ter é a atitude e botar para valer. Então, muito obrigado pelos que fizeram. Bom, agora com relação à semipresencial, né, essa daí, ela ainda está com prazo aberto, porque era para vocês postarem um vídeo aí de no máximo 1 minuto da prática sendo realizada em casa. Então, assim, até as 10 horas da manhã de hoje, eu tinha aí 27 alunos que tinham já enviado o vídeo, né? Tinham já postado o vídeo, mas ainda faltam 5 alunos para postagem. Espero que esses 5 alunos que estão faltando, né, tenham compromisso com a disciplina e, por favor, postem, porque é óbvio que a nota deles não vai ser a mesma. Por quê? Porque eu preciso ver ele realizando a prática, né? Então, você vai estar sendo pontuado, você vai estar sendo avaliado, e eu preciso da atitude. Aqueles alunos que ainda não postaram, tem até as 23h59 de hoje para fazer, tá bom? Ótimo. Bom, então, agora sim, exemplificando a aplicação em Excel. Deixa eu sair daqui. Eu vou pedir agora. Quem é que gostaria de compartilhar os seus dados aí para nós podermos fazer a modelagem em Excel? Professor, eu posso mandar? Não precisa mandar, a gente vai fazer online aqui, juntinho. Pode ser? Pode ser. Tá, eu queria os dados de um escoamento sem abastecimento. Tá. Não, é que eu fiz o que tinha abastecimento, que o escoamento era maior que o abastecimento. Tá, é que esse daí, depois a gente vai conversar sobre ele, porque demandava de a gente fazer um cálculo médio, mas esse eu vou comentar em momento oportuno. O que eu preciso agora é o que fez esse tanque aqui. Alguém pode? Oi, professor, eu posso mandar, eu só estou abrindo aqui, só 1 minuto. Tá, isso, não precisa mandar nada, tu vai junto comigo aqui, a gente vai conversando e eu vou realizando a atividade, e isso vai ficando gravado, então, tá? Então, deixa eu só pegar o nomezinho, eu não consegui identificar pela voz quem é. É a Maria Luísa. Ô, Maria, ótimo. Tá, então deixa eu só colocar aqui, ó.
E daí, da mesma forma que a gente vai fazer em Excel, depois a gente vai fazer em Enso, tá? Então, por isso que talvez a nossa aula de hoje, ela vai se estender um pouquinho mais na teoria e prática, tudo meio misturada, mas daí na aula que vem, a gente vai compensar, porque vocês vão ter 3 horas para realizar, de fato, né, a prática, testar as habilidades de vocês e, de fato, né, compreender se adquiriram ou não a competência, né, que esse é o nosso foco. A gente tem um desafio, vocês foram desafiados e agora a gente precisa, né, de alguma forma ainda complementar o aporte teórico, que é o que nós vamos fazer nessa aula de hoje, mas até a aula que vem eu preciso que vocês testem isso, cada um no seu computador, cada um no seu desafio pessoal, tendo o professor como muleta, como pessoa para que vai dar um apoio, com certeza. Então, deixa eu botar aqui, então. Maria. Ok. É óbvio, né, Maria, que eu não vou passar para ti o exemplo feito, né? A gente só vai acompanhar o processo aqui, né? Que vai ficar igualitário para todos, certo, Maria? Tá certo. Ótimo, então vamos lá. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Qual foi o tanque que tu usou, Maria? Os dados? Quadrado, retangular? Não, foi um tanque cilíndrico. Cilíndrico? Isso. Falei cilíndrico. Perfeito. Então tá. Me diz aqui, qual era a altura do teu tanque? Entre o orifício e a altura da água? Isso, entre o orifício. Isso é muito importante, tá, pessoal? Por que o orifício? Porque a gente vai avaliar a altura útil dele, né? Claro que o volume a gente vai ver que vai dar um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque a gente não está considerando a base. Tu pegou uma garrafa de refrigerante? Isso. Tá. E ela tinha as paredes planas? Foi o mais plano que eu consegui. Uma garrafa de suquita? Não, não é disso. Não é muito plano, mas foi o mais que eu consegui. No mercado tem um monte de garrafa de refrigerante, tinha que ter, pega uma plana, Maria, mas tudo bem. Qual é a altura? 15 centímetros. 15 centímetros, tá. Qual era o diâmetro? 8 centímetros e meio. 8,5 centímetros, tá? O teu orifício? Eram 4 milímetros. Diâmetro do teu orifício? 4 milímetros. Tamanho do orifício. Então, 4 milímetros, então... 4 milímetros, deixa eu pegar minha calculadora, dividindo aí por 10, a gente vai ter em centímetros, correto? Zero vírgula 4 centímetros, isso? Isso. Tá. Que mais? Era isso. Era isso. Tá. Então, agora, o que nós temos que fazer? Ó, veja. Esse material está todo com outras informações. Então, a primeira informação é com relação à altura. A altura inicial aqui, ó. Veja, que tem metros. Então, nós temos que passar a tua altura de centímetros para metros. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Igual a 15 centímetros dividido por 100, nós vamos ter a medida em metros, ok? Bom, o que acontece? Aqui no Excel, a gente vai ter que, como aqui a gente fez uma base de cálculo linha por linha, a linha de baixo pega os dados de cima e assim sucessivamente, e aqui os que estão em amarelo são valores constantes, então, obviamente, a alimentação é 0, tá? Então, vou clicar 2 vezes aqui, ó, e eu puxei as informações até o final da minha tabela. Ok? Tá. Bom, agora,
Ó, tem gente ainda que não tá... Ô, Gullit. Ô, meu bruxo, Gullit. Como é que tá o amigo? Tudo bem? Tudo bem, seu Gullit? Tudo bem, mestre? Tu não tá autorizado ainda a entrar nas turmas, Gullit? Pois é, tô. É pra estar, né? Semana passada o senhor tinha me enviado. Mas que barba. Acho que tu não deve ter aceito o convite, por isso tu tem que me pedir autorização, né? Será? Pode ser. Pode ser, né? Tá, então continuando aqui. Então a altura inicial tá ok aqui. Bom, aqui é a área do cilindro, né? Então a gente tem o diâmetro de 8,5. Como é que a gente define a área aqui? Então vai ser π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Ou se pegasse o raio, né? Daí tu pega o diâmetro, divide por 2, e tu teria o raio. Aí seria raio ao quadrado vezes π. Tanto faz. Vamos pegar o diâmetro mesmo aqui. Então vai ser igual a π, abre parênteses, fecha parênteses, vezes o diâmetro. Só que aqui tem uma observação, né? O diâmetro, aqui, a área é em metro quadrado. Então, eu vou pegar os 8,5 centímetros do diâmetro, vou dividir por 100 para transformar ele em metros, correto? E π vezes o diâmetro em metros elevado ao quadrado, certo? Ali tu tá dividindo por O professor dividiu por 1000 ali. Ah, dividir por 1000. Boa, que bom que você está enxergando. Dividido por 4, tudo isso aqui. Então, tá aqui, ó. A área também não vai oscilar. Então, da mesma forma, eu vou ter que puxar essa área até lá embaixo. Ok, certo? Bom, o que aconteceu aqui? Deu uma desconfigurada, mas por que deu essa desconfigurada? Porque ainda a gente tem informações aqui que devem ser checadas, tá? Bom, a altura definimos em metros. Agora, a área em metro quadrado, também, 8,5 centímetros, né, dividido por 100 para achar em metros, elevado ao quadrado, vezes π dividido por 4. Fechou. Agora, a área do orifício. Mesma coisa. Então, a área do orifício vai ser π vezes, né, π vezes, parênteses, 0,4 centímetros, dividido por 100, para achar em metros, elevado ao quadrado, fecha parênteses, divide por 4. Essa aqui, então, foi a área do orifício. Mesma coisa, eu vou passar para lá. Puxei, ó, já corrigiu aqui, ó. Né? Então, realmente, ficou um orifício bem pequenininho, de 4 milímetros, né? Então, a área do orifício ela é bem pequena. Mas viram aqui, já puxou as correções aqui. Bom, o que mais, pessoal? O ρ. Maria, vamos pegar essa informação aqui, ó. Então, aqui, o ρ da água vai ser igual. Qual era a temperatura do dia lá? Chegou a ver? Sim, na hora estavam 25 graus. 25 graus centígrados, tá? Então, qual é a massa específica da água a 25? Aqui, pelo que eu achei na internet, é 997,07 quilogramas por metro. Bom, antes de eu continuar aqui, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, porque isso que tu me passou agora, Maria, é uma informação a respeito, né, de uma fonte que tu precisa pesquisar para te poder fazer teu relatório. Então, quando vocês olham aqui, ó, dentro do relatório, tem o que vocês têm que fazer. Né? Então, tem um arquivo aqui, ó, o professor está compartilhando com vocês. Quando vocês olham esse arquivo aqui, ele vai te dizer como que tu vai fazer o relatório.
Então, ele te dá o passo a passo, onde é que tu vai postar, né, a montagem. E aqui diz, ó, que o teu relatório tem que ter, então, uma introdução. O que é a introdução? Tu vai explicar, né, sobre o que é a prática, qual é a importância, né, de tu avaliar o escoamento de um tanque com diferentes condições de força motriz e entender qual é a resposta que esse tanque dá referente a uma situação de abastecimento ou não, o que acontece com o passar do tempo nesse tanque. Então, isso é a modelagem. Então, nessa introdução, tu vai explicar isso e, por fim, dentro da introdução mesmo, tu vai dizer quais são os objetivos do teu trabalho, que é o quê? É avaliar, né, o escoamento de uma forma real, observando a variação da altura em função do tempo e comparar esse resultado com modelos matemáticos, né, rodados em Excel e rodado em Enso, entendendo um pouco qual é que é a importância, né, desse software no processo de modelagem. Métodos e materiais, tu vai explicar exatamente como que tu fez a prática, tu vai dizer a lista de materiais que tu utilizou. Daí, quando eu falo aqui, do grupo, obviamente que cada um vai fazer a sua lista de materiais, mas daí vocês vão compartilhar um documento via Drive, ou alguém vai fazer uma parte, o outro vai fazer outra, mas em algum momento vocês vão consolidar esse material, que vai ter que ter pé e cabeça. Não pensem que eu trabalho em grupo, cada um faz uma parte, depois junta e vira um Frankenstein. Não, você tem que dar sentido ao relatório. Então, tem que ter um editor, tem que ter um revisor, aquele que vai fazer o fechamento. É fundamental. Então, dentro desse método, tu vai descrever, né, o que tu vai fazer. Inclusive, aqui em métodos e materiais, colocar a foto do tanque vazio, colocar a foto das medidas, qual o instrumento de medida que tu utilizou. Todas essas informações vão ter que estar presentes. Resultados e discussões, da mesma forma, tu vai apresentar não só as tabelas que tu vai obter, as tabelas reais de altura em função do tempo em função da altura, vai apresentar também os resultados que tu obteve no software rodado, porque a metodologia aqui não é só para aplicação da prática que tu vai fazer do escoamento do tanque, mas dentro da metodologia também vai estar como que tu fez a modelagem em Excel, quais foram os passos, que é o que o professor está apresentando hoje para vocês. Então, tudo bem, vocês pegaram uma tabela pronta, beleza? Mas tu tem que saber todas as fórmulas que estão nessa tabela. Tu tens que compreender, porque senão, tudo que o professor está te ensinando agora vai ficar misturado na tua cabeça e tu não vai entender nada. Porque ali tem uma sequência de fórmulas, ali tem uma sequência, tem todo um raciocínio matemático envolvido ali e uma lógica de programação, tanto em Excel quanto em Enso, que se o aluno não compreender, ele vai estar fazendo o negócio por fazer e não vai estar tendo condições de avaliar, né, como que o negócio se desenvolve. Então, tu tens que explicar como que tu vai fazer isso, que tu inseriu as informações, checou a consistência das unidades, que é o que o professor está fazendo. Tudo isso faz parte de métodos e materiais. E o resultado vai ser o quê? Os gráficos que a gente vai obter e de fato, a resposta do sistema frente às oscilações que a gente vai propor em cima, né, das mudanças que a gente vai provocar, então, no sistema. E, obviamente, que daí tu vai comparar a prática com o modelo matemático de um e de outro software. E vai mostrar esses resultados. Então, tu vai mostrar ali que tu rodou em Excel, qual foi a interface que tu recebeu do Excel, qual foi a interface que tu recebeu do Enso. E, por último, as conclusões. O que tu vai apresentar nas conclusões, né? O fechamento do teu trabalho, né? O que tu pode concluir,
qual foi o nível de confiança do teu modelo proposto, né? Qual foi o grau de correlação entre a prática versus o modelado? Foi exatamente igual? Teve diferença? Por que teve diferença? Então, tu vai concluir. E as referências, na realidade, eu só estou mostrando tudo isso porque eu queria falar das referências. As referências, por exemplo, dentro dessa planilha, tu vai ter que trazer de onde é que tu tirou a massa específica da água. Agora eu estava falando com a Maria. E daí a Maria pegou e disse, eu peguei na internet. Beleza. Qual fonte? Né? Então, o professor trouxe aqui um exemplo. Ó. Então, por exemplo, pega nessa fonte da USP aqui, ó. A gente coloca lá, ó. Pegamos aqui uma tabela, né? Peguei de uma fonte da USP, que é uma tabela que é retirada de um handbook de Chemistry and Physical. Então, aqui, por exemplo, ele te mostra que a 25 graus, a densidade, e aí que tá. Daí, assim, a Maria, tu tem outro valor, né, Maria? O valor que eu tinha encontrado era praticamente o mesmo, era 997,07. 997. Perfeito. Então, na realidade, tu tem um pouquinho mais, né, um dado a mais. Mas tu tem a fonte de onde tu tirou? Não, vou ter que procurar de novo. Tá? Então, por exemplo, o que tu vai fazer? Lá no referencial bibliográfico, tu vais citar, né? Obviamente, vai colocar lá, consultado, que nem o professor vai fazer aqui, ó. Um asterisco aqui, tá? Mas o referencial tu vai fazer que nem como tu faz lá de TCC, ou tu faz referencial de artigo. Tu vai colocar lá, né? Aqui tu vai colocar a citação de onde tu retirou. Eu coloquei um asterisco aqui. Mas, por exemplo, foi retirado daquela planilha. Então, tu vai colocar, né, acessado em 24/3/2021, e daí tu vais colocar o link aqui, né? Claro, pessoal, eu coloquei isso aqui, aqui no Excel, mas não é aqui o local que tu tem que colocar, tu tem que colocar lá no referencial bibliográfico. Só vai citar, né, que a fonte foi retirada de uma planilha acessada na data tal, 24/3/2021. Então, aqui, só para vocês entenderem, então, a gente precisa dizer de onde tirou. Então, no caso aqui dessa tabela, a gente vai pegar aqui, ó, a informação da Maria é essa daqui, ó, é de 25 graus. Então, a informação dela é 99970. Essa aqui é o que eu peguei aqui, tá, Maria? Então, mesmo 1 ml é igual, obviamente. Qual é a diferença da densidade para a massa específica? Né? Uma equivale à outra. Só que uma, então, é em grama por ml e a outra está em quilo por metro cúbico. Então, automaticamente, é só nós fazermos a conversão. 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Então, vou pegar aqui 70, né? Corto grama com grama, né? Isso aqui, então, vai me dar em quilos. Multiplico por 1000 para eliminar o ml, certo? Daí eu vou ter o volume, aqui eu vou ter a densidade
em quilo por litro, multiplicando por 1000, né? Eu vou eliminar o litro, vai sobrar, então, o quilo por... Vai sobrar o quilo por metro cúbico. Cortei os litros aqui. Então, a densidade, ou a massa específica, então, da água a 25 graus vai ser 997. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque isso é uma informação que tu tens que colocar aqui. Então, vai ser 997. Quilo por metro cúbico. Por que tem que ser quilo por metro cúbico? Daria para usar grama por centímetro cúbico? Dá, mas é que toda a minha tabela está em metro. Então, eu tenho que trabalhar com a unidade de metro cúbico. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Esse valor aqui vai ser igual a esse aqui que eu coloquei aqui. Ó. Então, da mesma forma, eu vou considerar que a massa específica da água não vai mudar. Então, essa aqui eu vou ter que puxar até lá embaixo também. Opa. Ah, tá. É que eu tenho que botar aqui, ó. Tem que botar o cifrãozinho aqui, ó, porque daí é constante. Agora foi. Tá. Então, agora fechamos, né? Tem o Rho. O abastecimento vai ser 0, porque esse tanque aqui não tem reposição. O Rho está ok. A altura inicial, 15 centímetros. A área, ok. Bom, agora, pessoal, em tese... tá faltando mais uma informação aqui, ó. A gravidade. Tu pegou a gravidade, Maria? Qual que tu usou? Tu pegou alguma fonte? Não, isso eu ainda não tinha visto. Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, essa fonte para gravidade, que é o livro que nós estamos utilizando na disciplina, que é esse aqui, ó. Física 1, mecânica 10, ou seja, mesma dinâmica. Tudo isso daqui entra como citação aonde, pessoal? Lá no final do trabalho. Aqui. Acessado em 24/3/2020. Na realidade, eu acessei ontem. Tá? Puxa. De novo, caramba. Quero que aconteça isso, caramba. Um pouquinho. Aqui com um pequeno probleminha técnico que já vai ser resolvido. Resolvido. Feito. Tá. Então, lá no livro, ele não apareceu o 81. Estava só 9,8. Beleza. Ele vai dizer assim, professor, mas não é 9,81, não é 9,80, não sei. Pessoal,
fica a critério de vocês. Me mostrem de onde vocês tiraram, que tá ok. Teve... quem escreveu o livro, ele tirou de algum lugar e isso tem um reconhecimento. Eu sei que 9,80675 é o valor mais preciso da gravidade. Porém, no livro que o professor usou para consultar, que eu estou trazendo como referência, o valor é esse. Então, isso pode acarretar uma pequena diferença, um pequeno erro? Pode, com certeza. Né? Mas a informação não tem que sair da tua cabeça, a informação tem que ser referenciada. E onde é que... Agora eu vou fazer uma pergunta para a turma. Turma, onde é que vocês vão botar essas informações de referência? Nas referências? Exatamente. Daí tu vai fazer a citação lá, lá durante os métodos e processos, tu vai citar que tu vai ter as variáveis que são constantes, né? Então, dentro dessas constantes, onde que tu pegou a constante da aceleração da gravidade? Daí tu vai citar. Peguei do Young. Né? Eu vou lá no final da tua referência e vou olhar. Young. O que é o Young? Young é o autor principal do livro Física 1, Mecânica, 12ª edição, acessado na Biblioteca Virtual da UBRA. Show! Perfeito. Tá, agora, o Rho da água, de onde é que tu pegou? Ele vai estar lá. Daí tu vai colocar a citação dentro da metodologia. O Rho da água, então, foi medida a temperatura, então, conforme a temperatura do dia, utilizou-se a tabela, né, disponibilizada num site da USP, acessado no dia tal. Ele vai estar lá nas tuas referências, de onde tu tirou, da mesma forma que o professor colocou aqui. Então, tu não está tirando as coisas da tua cabeça, tu está, então, usando essas informações para compor o teu trabalho. Bom, o volume do tanque aqui da Maria, ó, a gente pode calcular aqui aproximadamente, então, o volume nada mais vai ser, então, a altura vezes a área do tanque. Então, aproximadamente, o tanque da Maria era de 850 ml, era isso, Maria? Eu coloquei os 15 centímetros porque foi quando fechou 1 litro certinho de água, mas aí tem o restante que ficou um pouquinho abaixo do orifício. Isso, então, ó, na realidade ele é 1 litro, mas tem mais a quantidade abaixo do orifício, né? Isso, que não ficou... Só que, lembrando, isso aqui, tu chegou a medir o volume que cabia até o orifício? Porque... Não, acho que isso só dava para fazer calculando. Ah, tá. Não. É o orifício do início. Não cheguei a medir. Porque isso é importante, pessoal. Isso aqui, você tem que entender que isso aqui é um volume matemático. Ou seja, eu tenho uma fórmula matemática que me apresenta o resultado onde eu pegando a área do cilindro, multiplicando pela altura desse cilindro, eu tenho volume, tá? Agora, matematicamente falando, esse é o volume, tá? Tá aqui, ó, lembrando, para mim transformar, então, para litros, é só pegar esse aqui e multiplicar por 1000. Eu tenho aqui em litros, ok? Então, ó, eu tenho 851 ml, mais ou menos. Mas, eu posso fazer o quê? Eu devo fazer a validação. Como é que eu vou validar isso aqui? A Maria, coincidentemente, a gente estava falando sobre isso, né, Maria? A validação tu vai fazer através de um instrumento de medida de volume. É óbvio que o ideal seria que a gente estivesse na universidade, que a gente pegasse um recipiente apropriado, um recipiente volumétrico, né? Uma proveta,
né, principalmente, que nos desse uma certa precisão. Tá? Mas, como eu disse para vocês, pessoal, validem da forma que vocês puderem. Então, assim, nas casas, eu sei que o pessoal tem aí, né, copo de medida. Tá. Ô, Maurício, se eu não usei um copo medidor para fazer a validação, tem algum problema? Na realidade, assim, não estou dizendo, veja bem, isso é importante, a prática não acabou, pessoal. Tá? Quem falou? Foi o João? Lucas. Então, assim, veja, Lucas, a prática não acabou ainda, né? Provavelmente tu tem o tanque ainda, né? Então, assim, isso aqui, professor, eu não tenho nenhum desses em casa, não tem nenhuma jarrinha, tu não tem nada de medição. Bom, sei lá, então, em tese, né? Daí, aí que eu digo, a validação, o ideal é que seja num copo volumétrico. Mas, por exemplo, tu não tem. Então, no teu relatório, tu vai dizer, né, como não existia nenhum equipamento, não havia nenhum instrumento, nenhum copo volumétrico, então a validação do volume matemático calculado foi feito através de um instrumento tal, sei lá, por exemplo, tu usou um copo americano. Um copo americano é meio que um copo padronizado. Né? Então, assim, olha, o copo padronizado estava marcado lá 300 ml, e eu medi por esse copo. Mas no copo não diz o nível que tu coloca de água que tem 300, né? Só por isso. Esse é o grande problema. Eu tenho um copo medidor aqui também, mas ele vai de 100 em 100 ml. Aí, se ficar entre os dois, eu não posso medir de olho isso, né? Tu vai ter que... Mas aí tu vai citar no teu relatório que, em virtude da imprecisão do instrumento, então, o volume foi aproximadamente X. Lembrando, pessoal, isso não é... Sim, não, porque acaba se tornando mais exato o volume calculado do que o medido. Mais exato, não, né? Porque, na realidade, quando tu está querendo validar, tu está querendo buscar a exatidão, né? Então, como o teu instrumento de validação é furado, tu vai ficar com uma noção, tu vai ter uma... Não, tá, é isso aí, tá, faz sentido. É o máximo que tu vai conseguir dizer, faz sentido. Tá coerente, não está. Mas isso, pessoal, essa lucidez eu quero que vocês tenham na elaboração do trabalho. Por que eu falo tudo isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão ir trabalhar na indústria A, B, C e D, e essa empresa vai ter tanques enormes. Tá? Quem é que mediu o volume daqueles tanques? Não teve nenhum instrumento que foi utilizado para validar o volume dele. Beleza, foi feito tudo matematicamente. Ok. Tá, e qual é o volume? O cara vai te dizer. Tu vai ter que checar isso. Né? Tu vai ter que, de alguma forma, entender, né, que a área, a altura, e dependendo de alguma oscilação nas paredes desse tanque, tu vai ter essas variações. Né? Então, por exemplo, tu pode fazer a validação do tanque por uma medida indireta. Por exemplo, tu sabe a área dele, tu sabe a altura dele, e tu acompanha o esvaziamento de uma parte desse tanque, sei lá, deslocou 10 centímetros e tu tem um hidrômetro, ou tu tem um equipamento que mede a vazão, e daí tu vai conferir, porque aquele equipamento que mede vazão, ele foi calibrado. Então, aquele equipamento, em tese, o volume que ele está marcando é válido. Então, tu vai ver, baixou tantos centímetros no tanque, tinha que ter dado tantos litros. Bateu. Então, tá certo, as dimensões do tanque estão... Ou seja, pessoal, isso é o trabalho do engenheiro. Né? Vocês, quando forem trabalhar na indústria, tudo vai envolver a matemática. De alguma forma, tu vai ter que fazer as conferências. Então, por exemplo, numa estação de tratamento de efluentes, como é que tu acompanha
Opa, alguém falou alguma coisa? Não, eu levantei a mão aí. Opa, fala então, Gerson. Tudo envolve a matemática e o dinheiro, né? Porque são vazões, são volumes aí de material caro, né? Normalmente. Insumos, né? E é fundamental que vocês compreendam, por exemplo, eu posso ter tudo isso automatizado num computador. É óbvio que esse computador ele vai pegar aquelas informações de planta e vai fazer as conversões matemáticas e vai te converter na unidade que tu quiser, em metro cúbico, em litro, vai calcular o volume, mas de alguma forma tu vai ter equipamentos que validem, de fato, esses volumes hipotéticos, essas vazões. Então, é importante que vocês entendam essa correlação e a oportunidade que vocês estão tendo é através dessa prática. Posso Ok? aí rapidinho? Claro. Lá a gente tinha tudo monitorado por sensores, né? Mas essa medição de validação periódica aí, a gente teve um tanque que abriu o fundo e o volume lido pelo sensor era o mesmo sempre, né? Porque ele não enxergava o fundo do tanque. E aí se pegou essa diferença pelas vazões de entrada e saída, que começaram a não bater e foi aumentando esse erro. Foi por aí que a gente conseguiu detectar. Então, essa validação por outro método sempre ela é importante periodicamente para a gente poder validar efetivamente a segurança do que está trabalhando, né? Porque às vezes está vazando o ácido sulfúrico, por exemplo, né? E daí tu tá perdendo volume, tu tá tendo reposição, e daí tu não tá vendo a contaminação do solo, daí tu vai ter um problema ambiental. Então, muito bom esse teu exemplo, Gerson. Sempre que tiver exemplos práticos, por favor, pode te atravessar. Maria, tá aí ainda? Tô. Maria, só para a gente fazer uma pequena validação aqui. Tu mediu o volume do teu instrumento. Quantos litros tu falou que deu? Deu 1 litro certinho. 1 litro. É. Tá? Ou seja, esse 1 litro, qual foi a altura total? Tudo deu. Deixa eu ver aqui. É 19,5 certinho. 19,5 centímetros. Tá? Então, vamos calcular aqui, então, para checar a validação. E esse 1 litro, como é que tu validou esse 1 litro aqui? Tu usou um instrumento? Usei. É volume medido. Tu disse que o volume medido, então, foi 1 litro. 1 litro. Deixa eu só arrumar aqui para ficar bonitinho. E daí, mas só que para esse 1 litro não é esses 15 centímetros, né? Então, aqui, esse volume matemático aqui, volume matemático, então vai ser igual, então vai ser igual a este dividido por 100 vezes essa área aqui, deu o matemático, tu vê, tu falou que deu certinho 1 litro, né? O volume matemático aqui, que está em metro cúbico. Então, se eu passar isso aqui para litros, esse vezes 1000. Então, isso que me indica aqui? Provavelmente, né, tem algum erro de medida, alguma coisa que... Porque olha qual foi o erro aqui, Então, o nosso erro vai ser esse menos este, dividido
igual dividido pelo volume medido. Professor, Deu um erro de 10%. Oi? tem que ser 1 litro ou a gente vai medir e o que deu, no caso, na nossa medição? O que deu, no caso, a nossa medição. Ah, isso tá. aí. Não, eu fiquei com essa dúvida porque no trabalho que o senhor disponibilizou também, todos eles fizeram 1 litro, né? Daí eu fiquei com a dúvida. Não. O que tu só precisa é garantir que tu conhece o volume. Ó. Aproximadamente um erro de 11%. Daí, o que cabe a vocês, estudantes, tentar entender o porquê desse erro? Entendeu, Maria? Por que será? Será que é o teu instrumento de medição? Ele pode dizer, o instrumento não era calibrado, né? Era um instrumento de uso caseiro, é um instrumento que não teve uma medida tão precisa, né? Ou porque a fórmula matemática, né? Outro pode ser, né, as dimensões, a trena utilizar, e daí a gente começa a ficar viajando aqui, porque há uma infinidade de erros que podem estar associados, e quando vocês forem trabalhar na indústria, vocês vão perceber que desde o cálculo do rendimento, né, do fechamento mensal, que tu tem que contabilizar todas as matérias-primas, contabilizar produto final, sempre tu vai estar coberto de erros, e esses erros vão estar sempre atrelados a instrumentos de medição, a erros de fórmula, e que isso vai fazer parte do nosso dia a dia técnico, tá? Mas é importante que vocês entendendo e conhecendo o equipamento de vocês, por exemplo, da próxima vez que a Maria for utilizar esse equipamento de medição dela, ela vai saber, pode ser que dê um erro de mais ou menos 10%. Ficou claro isso? Daí tu só tem que procurar sempre entender. Nós somos técnicos para isso, tá, pessoal? Para a gente se questionar e procurar entender. Agora, dentro das aplicações, das fórmulas, agora a gente, então, ok, tá tudo redondinho, tá tudo certinho, os tempos, tá ok. Tu chegou a ver quantos minutos ou quantos segundos demorou para esvaziar o teu tanque, Maria? Sim, eu medi primeiro dos 15 centímetros até os 14, e depois eu fui indo de 2 em 2, daí do 14 para o 12, depois para o 10. O tempo total para esse esvaziamento, quanto que deu? Deixa eu ver. Eu fiz 3 vezes. Não, me diz o tempo total, aproximadamente deu quanto? A média dos 3 deu 134 segundos, 5067. Tá? 134 segundos. Vamos checar aqui, ó. Tu viu aqui? Tu viu que começou a apresentar erro a partir do 99 aqui? Estão entendendo o que eu estou mostrando para vocês? Tem aqui, ó, segundos, ó. Ó, ele foi. Ela falou que deu 130, ó. A partir dos 99 começou a apresentar erro. Por que começou a apresentar erro? Porque dentro do modelo que a gente construiu aqui no Excel, ó, aqui começa a dar valor negativo, né? Então, o que acontece? Vamos considerar, e aí que eu digo para vocês tiveram uma parte real e aqui está tendo uma parte modelada. Então, a gente pode comparar uma parte desse trabalho. Então, o que acontece? Daqui para baixo, ó, apresentou erro. Então, daqui para baixo, eu posso eliminar isso aqui da tabela, porque isso aqui não vai me contribuir em nada. Que aqui essa tabela ela ia até, acho que 3.000 segundos, não precisa tanto. Nossa. Velocidade da luz. Aí. Então, aqui, eu posso eliminar isso aqui. Não. Ou seja,
Eu fui até 98, tá? Bom, então, as fórmulas, né? Vamos conferir as fórmulas. Como é que se mede o volume, então? O volume nada mais vai ser a altura vezes a área. Bom, como é que nós vamos medir a altura? Bom, a altura, ela vai entrar como o balanço de massa, que é essa fórmula aqui, ó, que vai levar em consideração a alimentação, o ρ, a área, né, vezes o tempo, menos a saída dividido por ρ vezes a área, vezes o tempo, mais a altura de partida. Então, é fundamental que, se for a área, a altura, não é a área, a altura, isso, a resultante aqui tem que dar metros, tá, pessoal? Então, vocês têm que checar. O FE não é quilo por segundo, o ρ não é quilo por metro cúbico, a área não é metro quadrado, né? Aqui não tem segundos, ou seja, tudo a resultante disso aqui tem que dar metro, da mesma forma que tem que dar metro, aqui tem que dar metro. E daí, tu acha, então, a altura, que nada mais é a resultante do balanço de massa, ou seja, é o que entra menos o que sai, né, mais, né, o que está acumulado. Ou seja, é igual ao que está acumulado. Agora, a velocidade. A velocidade, ela já leva em consideração o quê? Né, a altura inicial, no caso aqui, dessa aqui, né, daí tu já vai pegar a segunda fórmula, ela já vai levar em consideração a outra altura. Ou seja, à medida que a altura vai diminuindo, né, vai mudando, então, a velocidade, que tu vai usar o quê? A equação de Bernoulli. Bueno, a velocidade, obviamente, ela vai estar presente, então, no cálculo da vazão de saída, que nada mais vai ser o quê? Né? Vai ser aqui, ó, a velocidade vezes a área do orifício, né? Velocidade área do orifício, vezes o ρ. Né? O que o ρ é? Quilo por metro cúbico, velocidade, metros por segundo, orifício, metro quadrado. Então, vai metro quadrado com metro por segundo, vai ficar metro cúbico, corta metro cúbico aqui, com um metro cúbico do ρ, vai sobrar quilo por segundo. Então, fechou. Mas percebam que a fórmula ela vai puxando linha por linha. Aqui, né, eu estou provocando. Então, se eu quiser trabalhar melhor, digamos, a distribuição, eu posso fazer um espaçamento de 1,5 segundo, né? Não preciso fazer de 1 em 1. Posso, por exemplo, botar aqui, ó, mudar. Em vez de ser 1, eu posso fazer mais 0,5. Então, isso faz com que tudo mude automático. Tá? Mas vamos ver se tem coerência o gráfico. Então, esse aqui é o gráfico da velocidade. Perceba o seguinte, o professor colocou uma reta linear aqui. Está igual, pessoal, ou não? Não. Sim. A tendência, sim. A tendência. Mas, pergunto para vocês, a variação de velocidade no tanque vai ser algo linear? Não. Né? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma curva de tendência que mostra. Né? E o que é esse R quadrado aqui? Ó? Esse R quadrado exatamente me mostra isso. Se eu for comparar uma curva linear versus a curva resultante do modelo que eu trabalhei aqui, eu vou ter o quê? Uma aproximação que vai ser um R quadrado equivalente a 0,96, ou seja, o resultado em si vai ter uma aproximação em torno de 96%. Porém, está nítido que isso não é linear. Então, automaticamente, eu vou eliminar isso aqui. Eu não preciso disso aqui. Eu preciso só enxergar. E vejam, esses dois últimos pontos aqui não estão bons. Está vendo que eles estão saindo fora? Então, o que eu posso também fazer quando eu trabalho no modelo matemático? Eu posso eliminar aqueles pontos que não ficaram legais. Né? Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero
chegar no seguinte, pessoal. Quando a gente trabalha o modelo matemático, eu posso modelar uma parte do meu sistema. E isso vai me dar uma resposta. Né? Não precisa... não, professor, mas tinha que ter dado 134 segundos. Beleza. A gente vai comparar na faixa que foi equivalente. A que saiu fora, a gente tira fora da nossa comparação. Ok? Lembrando que a gente está usando todo o modelo matemático baseado nas equações de Bernoulli. É óbvio que tem erros, né? É uma aproximação. Um modelo matemático é uma aproximação. Claro, quanto mais detalhista a gente for, quanto mais cuidados nós tomarmos na coleta das informações, na coleta dos dados, né? na verificação, né, exata das constantes, melhor vai ser a minha resultante. Bom, vamos checar agora outra, variação do volume. Aqui acho que deu algum problema. Deixa eu checar aqui, deixa eu diminuir. Então, aqui deu um probleminha, eu clico aqui, selecionar dados. Daí eu vou checar aqui, vamos ver, editar. Volume, ok. Onde é que ele pegou as informações? O tempo está certo. Pegou o tempo do lugar certo. E o volume, de onde é que ele pegou? O volume não pegou? Vamos mudar aqui, então. Esse é o volume. Ok. Beleza, isso aí, Consegui arrumar. Outra coisa aqui, mesma coisa que o exercício anterior. Então, a tendência, tudo bem, eu concordo, a tendência é semelhante, ou seja, nós temos, são curvas decrescentes, né? Elas estão regredindo com o passar do tempo, ou seja, está diminuindo o volume. Tranquilo, mas ela se aproxima, né, menos ainda do que a curva anterior. Então, automaticamente, essa comparação de linearidade não é ideal. Ou seja, se eu for modelar um tanque e dizer que o esvaziamento dele ocorre de forma linear, eu estou acertando, pessoal? Sim ou não? Pela ação da gravidade, não. Não, né? Não é um escoamento que vai se dar de forma linear. Né? E, por último, a altura, da mesma forma aqui, certo? Vamos eliminar. Então, isso aqui eu vou deletar, não faz sentido. Tá? A altura, que isso aqui são informações que não nos interessam, então eu posso eliminar. Agora, ok, o meu modelo matemático está construído, tem uma curva, mais ou menos, vou comparar. Veja, pessoal, aqui eu tenho dados modelados, isso aqui não é real. Eu inseriu para vocês aqui, um espaço para vocês inserirem as informações. Então, para cada escoamento de tanque, tu ia ter que tomar tempo, altura. No caso, vocês fixaram a altura e definiram os tempos. Então, por favor, Maria, eu quero tempo acumulado. Esse aqui, pessoal, é um tempo acumulado, ok? Tá. Me diz aqui, quais foram as alturas que tu usou, Maria? Deixa eu ver. Tá, da primeira, eu coloquei de 15 até 0. Então, foi 15, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 0. Tá, então a gente começou, o 15 tá lá em cima, né? Isso. Em cima, tu começou
O 15 está aqui. O 0 morre aqui, isso? Isso. Tá. Isso é importante, viu? Então, aqui é 15, depois é quanto? 14. Aí eu fui de 2 em 2 a partir daí. 12. 10. Aí é 10, 8. 8, 6. 6, 4. 4, 2 e 0. Isso? Isso. Fez igual para todos eles. É. Ótimo. Agora, ó, tempo acumulado. Então, o primeiro escoamento, quantos segundos deu? Esse é o 0. O 15. Tempo 0. É, isso. Depois 3,01. 3, não é a média, eu quero 1 por 1. Sim. 301. 13,66. Tá. 23,67. 33,93. 46,88. 62,93. 83,92 e 133,16. Agora, mesma coisa. Segunda tomada, quais foram as informações? A primeira é 0 também. Tá. Depois 3,33. 14,46. 26,83. 33,9. 47,58. 61,79. 83,15 e 134,86. A última tomada, 0. 0. 3,5. 14,75. 24,68. 34,38. 47,78. 63,85. Ok. 86,13 e 135,5. Perfeito. Agora, ó, o que eu tenho aqui, pessoal? A altura real e eu tenho as médias aqui, ó. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar o modelado. Como é que eu faço o modelado? Bom, no tempo 0, qual é a altura do modelado? Igual no tempo 0. Qual era o tempo 0? Tempo 0 não está marcado aqui, mas o tempo 0 era esse aqui. Concordam comigo? Sim ou não? Só que aqui está em metros. Então, como lá eu botei em centímetros, eu multiplico por 100. Ó, já me deu o resultado em centímetros aqui, ó. A segunda informação, vamos lá. Ó, veja, eu tenho 3,28. Então, o que eu posso fazer aqui? Aqui está bem bonitinho, né? Mas eu posso fazer aqui, ó. Eu botar 3,28. Quanto que deu aqui, ó? Eu vou pegar, ó, vou fazer aqui, ó, dados reais, certo? Eu vou pegar aqui, então, igual lá, tá? Fui lá. Este
vezes certo? Agora, eu vou pegar a próxima, do 14,29. Deu quase certinho aqui, ó, 14,28. 14. Então, aqui. É esse aqui. Igual. Próximo, 25,06. Ele está apresentando os errinhos aqui, ó, por causa que ele está modificando a fórmula, tá? Por causa que uma fórmula está buscando na outra, tá? Ah, professor, eu não quero fazer isso. Então, o que, que nós também podemos fazer, ó? Para te não alterar as informações ali, ó. Dá para te fazer isso aqui, ó. Tu pode, que nem o primeiro tempo que tu não quer alterar, né? Tu quer só complementar. Então, é 3,28. Então, tu pode fazer aqui, ó. Inserir uma linha, certo? E puxa aqui, ó. Certo? Daí aqui tu escreve. Opa, aqui, ó. Cuida que aqui é 0. Checa, ver se as fórmulas estão tudo certinho. Daí aqui tu bota 3,28. Ou seja, a gente não vai estar afetando nos erros do sistema, tá? Vai inserir um dado a mais, ok? Então, só para checar, para ver se está certinho, está coerente, ó, 39, 38, 35, perfeito. Então, tu vai lá, dados reais, igual a este vezes 100. O próximo dado aqui é 14,29. Então, vamos lá. Insere uma linha aqui. Mesma coisa, puxa. Certo? Aí, ó, só aqui vai ficar 0. Ok, ajustamos. E aqui, então, vai ser 14,29, isso? Aí, vamos ver se a altura deu coerente, ó. Pega aqui, então, igual. Vezes 100. Depois, 25,06. Bom, 25,06 é 25, né? Então, aqui, igual a 25. Depois, 34,07. 34, igual vezes 100. Vocês estão vendo que eu estou indo sempre na altura, né? Depois, 47,4. Bom, isso aqui tem que 47,4. Vai ser 0. 7,4. Então, aqui...
47,41, eu acho, né? Deixa eu conferir. 47,41, 33. Bom, pode colocar, não tem problema. Então, ó, igual vezes 100. Igual 62,85. Vamos lá. Igual vezes 100. Aqui, 84,4. Pessoal, estão me ouvindo aí? Tranquilo. Tranquilo? Estão entendendo? Sim. Estão entendendo por que eu estou acrescentando uma linha a mais aqui? Para não ter o erro, né? Porque daí o que acontece? Outra coisa que tu pode, que no caso é o que a gente está fazendo aqui, tu está aproximando mais do valor real, né? Tu está fazendo, me fugiu o nome da palavra agora, mas tu está levando em consideração a memória, né, e o espaçamento entre os termos, né? Então, 84,4 aqui. Na realidade, é um cruzamento do real com o simulado, tá fazendo, né? Não, jamais, jamais. Eu estou pegando direto os da. Eu estou pegando o tempo real e estou lançando para obter a altura modelada. Tu entendeu, Gerson? Pois é, tu está trabalhando com o real e comparando com a curva simulada, né? Tá inserindo dados no meio do caminho aí. Na realidade, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando este tempo, que foi o tempo real, e estou jogando esse tempo real aqui na minha planilha modelada, né? Mas, na realidade, este valor que eu estou obtendo aqui, ó, é um valor modelado e jamais real. Ele é um valor matemático. Mas é um Pareto com o real, né? Tem E daí esse último dado aqui, ó, ele vai ficar fora. Certo? Esse último aqui vai ficar fora. Bom, o que nós fizemos agora aqui, ó? Ok? Então, esse aqui, ó, são os dados matemáticos, altura matemática, e isso aqui é a altura real. E o que é isso aqui? Isso aqui são os tempos reais. Então, o que eu fiz? Eu peguei o tempo real e comparei. No tempo real, tá? Quando deu 3 segundos e 28 milésimos de segundos, na forma real, eu tinha 14 centímetros. Na forma modelada, eu tinha 13,8. Então, agora, o que eu vou fazer? Essa curva aqui não existe, tá? O que eu tenho que fazer agora, eu vou traçar a linha que seria ideal, né? Que é o quê? O H real e o H modelado. A situação ideal, né, dos tempos aqui, ó, a situação real seria isso aqui, ó, no tempo 0, vamos botar aqui no tempo, nem precisa botar o tempo, só a situação ideal. Quando eu tiver
0 real, eu tenho 0 modelado. Quando eu tiver 5 real, eu tenho 5 modelado. Isso seria o quê? Eu tendo o modelo exatamente me entregando o real. Não é pelo que a gente está vendo, mas agora eu preciso determinar qual é a correlação existente entre uma curva e outra. Então, ó, 15 e 15. É isso aí. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, e vou selecionar dados. Então, aqui, ó, adicionar. Então, isso aqui é ideal. Situação ideal seria, então, quem é que, ó, só para a gente entender, quem é que é o meu... Peraí. Deixa eu só ver quem é que é o meu X. Aqui, ó. Deixa eu só ver quem é que é o meu X. Ó, o meu X é o real. Então, aqui é... Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Antes de continuar, deixa eu mudar esse gráfico aqui. Isso vocês têm que fazer. Isso vocês têm que fazer. O professor entregou para vocês uma proposta, mas vocês têm que melhorar essa proposta. Entreguei o trabalho pronto, mas vocês têm que melhorar ele, né? Porque, propositalmente o professor fez isso. Só para a gente... não precisa desse monte de risco aqui. Esse aqui. Então, aqui no caso, vai ser uma curva. H real, X, H modelado, Y. Tá? Então, aqui, CH real. Agora sim, ó. Por que eu fiz isso aqui? Para a gente saber quem é os eixos. Então, aqui, vou clicar com o botão direito, selecionar dados. Então, eu vou criar mais um aqui, ó. Adicionar. Esse aqui, então, é modelo ideal. Modelo ideal seria, então, com X real, comparando com o modelo matemático, teria que ser igual. Então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Adicionar linha. Então, ó, isso aqui, o que nós estamos enxergando aqui, pessoal? Vocês estão vendo? O modelo matemático que a gente criou, ele tem um certo desvio da condição ideal. E como que nós vamos avaliar qual é o percentual de correlação que existe entre o modelo real e o modelo... e o modelo digamos assim, rodado em Excel, modelo baseado nas equações de Bernoulli, porém, nós não usamos diferencial, a gente fez o quê? Um passo a passo, indo de segunda em segunda. Então, eu estou fazendo o quê? Um carregamento de fórmulas. Obviamente que isso vai me atrelando alguns erros que vão ficar implícitos, tá? Mas esse é o modelo que a gente utilizou neste Excel. Então, com base nisso, agora o professor trouxe para vocês aqui, o que a gente já fez aqui, já fizemos isso, tá? Obviamente, o que eu estou fazendo é isso, quem pegou a prática 2 vai ter que fazer a mesma coisa, a única coisa que vai ter que introduzir é o Q2, e aqui, tá? E onde é que nós estamos? Nessa parte aqui, onde eu vou ter o H experimental, no caso lá eu inverti, tá? Lá eu botei o H experimental no X, que é o real, e o H calculado, que é o modelado, eu botei no Y. Mas isso tanto faz, tá? Isso não é o problema. Agora, o que nós temos que fazer? A gente tem que pegar
definir o coeficiente de determinação, e a partir do coeficiente de determinação nós vamos obter o R, que é a correlação, ou seja, nós precisamos avaliar o grau de associação entre essas duas variáveis. Quais são as variáveis? O H real versus o H modelado. É isso que eu quero enxergar. Quão próximo o real foi do modelado. Mas para mim chegar aqui, primeiro eu tenho que aplicar esta fórmula aqui, ó. Vou ensinar para vocês. Então, o que é essa fórmula aqui, pessoal? Essa fórmula aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o Y. Quem é o Y maiúsculo? O Y maiúsculo é o valor estimado, modelado. Então, vai pegar cada um dos valores estimados, modelados, menos a média do real elevado ao quadrado, soma tudo e divide pela soma de tudo também, subtraindo cada um dos valores reais menos a média do real elevado ao quadrado. Isso vai me dar, então, o coeficiente de determinação. Então, eu tirando a raiz desse coeficiente de determinação, eu vou ter a covariância, ou seja, eu vou enxergar quanto de relação uma variável vai ter com a outra. Então, vamos fazer isso agora aqui, ó. Então, o R quadrado vai ser, então, aquela fórmula lá, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, então, aqui é a média. O Y médio, tá? Quem é que vai ser o meu Y médio? Esse cara aqui, ó. Que é o real. Então, aqui vai ser igual média. É óbvio que eu não vou incluir, porque senão entrou. Eu vou pegar aqui, ó. Fechou. Então, essa é a média. Para mim fazer o cálculo, então, o R quadrado vai ser, então, ó, isso aqui é o que eu vou ter que fazer. Igual, tá? Abre parênteses. Então, a soma, cada um dos itens modelados menos a média. Então, eu vou pegar o primeiro menos... Opa, peraí, vou ter que ter mais um parênteses. Então, o primeiro menos a média, fecha parênteses, eleva ao quadrado. Mais. E aí eu vou seguindo. Como esse valor aqui vai ser sempre o mesmo, a média vai ser sempre o mesmo, eu vou botar um cifrão aqui, ó. Daí eu vou copiando e colando, que vai sendo mais fácil. Bom, segundo, pego esse, menos a média, fecho parênteses, eleva ao quadrado. Mais, terceiro, parênteses, terceiro, menos a média, fecho parênteses, eleva ao quadrado, mais, parênteses, esse, menos a média, fecho parênteses, eleva ao quadrado, mais, parênteses, este, menos, eleva ao quadrado, mais, esse, aí eu vou fazendo um por um. Fecho esse parênteses, dividido. Daí agora eu vou pegar um por um aqui, ó. Este, mais um parênteses aqui, ó. Então vai ser esse, menos a média, elevado ao quadrado. Mais o segundo, menos
O bom que o Excel ele vai marcando tudo aqui, tu não te perde. Tipo, daí alguém vai me perguntar, professor, mas por que tu não está usando a fórmula pronta do Excel? Porque a fórmula pronta do Excel, ele vai levar em consideração a linearização da curva, mas não é esse o nosso objetivo. Então, aqui, para nós conseguirmos realizar esse cálculo aqui, o professor tentou usar a fórmula do Excel, mas não bate. A gente tem que aplicar, sim, manualmente essa fórmula aqui. Fecha parênteses. Aqui, deu uma inversãozinha aqui, ó. Eu só me equivoquei numa coisinha, que é o contrário. É os dados modelados. Eu comecei pelo o dado modelado. Esse valor aqui ele tem que ser menor que 1, tá? Agora fechou. Tá? Então, esse aqui, pessoal, é o R quadrado. Agora, para mim ter, então, a correlação vai ser igual a raiz desse cara aqui. Então, o que isso aqui quer dizer? Que eu tenho uma correlação de... Ou seja, os dados da Maria me deram uma correlação 0,98. Ou seja, em termos percentuais, isso daqui é 98,7. Tá? Vamos classificar agora como é que foi tanto o modelo matemático quanto a coleta de dados, né? Aqui teve uma associação. Então, quando a gente faz essa correlação, ó, se tu ficar, aqui tem diferentes faixas, tá? Então, comparando o resultado que a gente teve, deu 0,98, ficou entre 0,95 e 1, ou seja, muito forte. Então, o modelo matemático, tá, e os dados coletados pela colega teve uma correlação entre a variável prática e a modelada muito forte. Ou seja, teve uma correlação muito forte entre a variável prática e a modelada. Queridos, ficou claro isso para vocês? Tranquilo. Sim. Ficou claro ali como é que se obtém a correlação, como é que se faz, tranquilinho? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou parar a gravação